Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o habeas corpus e o seu cabimento, que é um dos assuntos mais cobrados em prova e também um dos mais importantes do processo penal. O habeas corpus é um instrumento criado para proteger a liberdade de locomoção. Em palavras simples, ele serve para garantir o direito de ir e vir. Sempre que alguém estiver preso ilegalmente ou correndo o risco concreto de ser preso de forma ilegal, o habeas corpus pode ser utilizado. Aqui é importante parar um pouco e pensar. O que a banca quer dizer quando fala em cabimento do habeas corpus? Ela quer saber se existe ou não uma ameaça real à liberdade. Não precisa ser uma prisão já concretizada, basta que exista risco sério e atual. Imagine uma pessoa que descobre que existe uma ordem de prisão contra ela, mas essa ordem foi expedida por uma autoridade incompetente. Mesmo antes da prisão acontecer, já cabe habeas corpus. O habeas corpus também é cabível quando há abuso de poder. Um exemplo bem cotidiano é a prisão que se prolonga por tempo excessivo sem justificativa. A pessoa fica presa aguardando uma decisão que nunca chega. Nesse caso, a liberdade está sendo violada e o habeas corpus é o caminho correto. Outro exemplo comum envolve restrições indiretas. Pense em alguém que tem o passaporte apreendido sem base legal, impedindo viagens a trabalho ou por motivo familiar. Se essa restrição afetar diretamente a liberdade de locomoção, o habeas corpus pode ser utilizado. Mas atenção, o habeas corpus não serve para tudo. Ele não é um recurso genérico para discutir qualquer injustiça do processo. Seu foco é a liberdade de ir e vir. Questões apenas patrimoniais, como multa, ou discussões complexas sobre provas não entram aqui. Com essa base bem clara sobre quando cabe o habeas corpus, vamos avançar no próximo bloco para entender as espécies e quem pode utilizá-lo. Bloco 2. Dando continuidade ao que estudamos no bloco anterior, agora vamos falar das espécies de habeas corpus e da legitimidade, temas que aparecem com frequência nas provas e costumam confundir muitos candidatos. Existem 2 espécies principais de habeas corpus. A primeira é o habeas corpus preventivo. Ele é usado quando a pessoa ainda não foi presa, mas existe uma ameaça concreta à sua liberdade. Se o pedido for aceito, o juiz concede um salvo-conduto, garantindo que aquela prisão ilegal não aconteça. Pense em alguém que sabe que será preso por um erro evidente da autoridade. Antes que isso ocorra, o habeas corpus preventivo entra em ação. A segunda espécie é o habeas corpus repressivo, também chamado de liberatório. Esse é utilizado quando a prisão já aconteceu. O objetivo aqui é claro, fazer cessar a ilegalidade e devolver a liberdade à pessoa. Um exemplo simples é a prisão em flagrante por um fato que claramente não é crime. O habeas corpus repressivo busca corrigir isso de forma rápida. Agora vamos falar de quem pode impetrar habeas corpus. E aqui o sistema é bastante aberto. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em favor de outra. Não precisa ser advogado, não precisa de procuração. Um amigo, um parente ou qualquer pessoa que tenha conhecimento da ilegalidade pode agir. O próprio preso também pode impetrar habeas corpus em seu favor. O Ministério Público possui legitimidade para isso quando identifica uma prisão ilegal. E mais, o juiz pode conceder habeas corpus de ofício, mesmo sem pedido, se perceber uma ilegalidade clara. Imagine um juiz analisando um processo e percebendo que o réu está preso há muito tempo sem fundamento. Mesmo que ninguém peça, ele pode corrigir essa situação. No próximo bloco, vamos fechar o tema falando da competência para julgamento do habeas corpus e dos seus limites, pontos decisivos em prova. Chegamos ao último bloco e agora vamos tratar da competência e dos limites do habeas corpus, fechando o tema de forma completa e organizada. A competência para julgar o habeas corpus depende de quem praticou o ato ilegal. A lógica é simples. Quem julga é a autoridade imediatamente superior àquela que causou a coação. Se o ato ilegal veio de um delegado, o habeas corpus será julgado pelo juiz. Se veio de um juiz, a competência será do tribunal.
Quando a coação parte de um tribunal, o habeas corpus sobe para os tribunais superiores, conforme o caso. Se o ato for de um tribunal de justiça ou tribunal regional federal, a competência será do Superior Tribunal de Justiça. Se envolver autoridade sujeita ao Supremo Tribunal Federal, será o próprio Supremo que julgará. Pense em um juiz que decreta uma prisão preventiva sem fundamentação adequada. A defesa não pede a revisão para o mesmo juiz. O habeas corpus é direcionado ao tribunal, que pode corrigir esse erro. Agora, atenção aos limites. O habeas corpus não é substituto de recurso próprio, conforme o entendimento atual dos tribunais superiores. Ele também não serve para análise aprofundada de provas ou discussões complexas sobre culpa, salvo quando a ilegalidade for evidente. Outro limite importante é que ele protege apenas a liberdade de ir e vir. Se o problema não afeta o direito de ir e vir, o habeas corpus não é o instrumento adequado. Com isso, fica claro que o habeas corpus é uma ferramenta essencial, mas que deve ser usada de forma correta e dentro dos seus limites legais. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.